Olá, boa noite. O programa de hoje traz à tona uma dura realidade de vida no mundo e que parece distante de todos nós, mas pode estar bem ao lado. É o trabalho escravo. De acordo com o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, são elementos que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo: condições degradantes, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida. Aqui no Brasil, 209 empresas foram denunciadas ao Ministério Público por trabalho escravo. De acordo com esse documento, entre 2005 e 2018, mais de 2.800 funcionários foram submetidos pelos empregadores a exercerem atividades no trabalho sob condições degradantes e desumanas. O trabalho escravo, na maioria das vezes, vitimiza pessoas que saíram da terra natal em busca de uma oportunidade. Só que no decorrer da estrada rumo à conquista de um sonho, elas foram enganadas, exploradas, escravizadas. Tiveram roubadas a dignidade humana e a própria liberdade. Lamentavelmente, uma parte da população brasileira ainda se submete ao trabalho escravo em razão de uma discriminação histórica e estrutural que temos no Brasil, fruto da nossa imensa desigualdade social. A lei brasileira explica que, para se configurar trabalho escravo, são necessários 4 elementos: condições degradantes de trabalho, trabalho forçado, jornada exaustiva e servidão por dívida. Em outubro do ano passado, o governo publicou uma portaria que alterava o conceito e exigia algumas características para configurar a condição de trabalho escravo. De acordo com o documento, era necessária a comprovação da submissão do trabalhador sob ameaça de punição, com o uso de coação, se o trabalho fosse realizado de maneira involuntária, além do cerceamento de liberdade. Na ocasião, a portaria recebeu diversas críticas de entidades nacionais e internacionais. O argumento era de que as novas regras dificultavam a fiscalização. A Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, alertou que o documento do governo poderia interromper a trajetória de sucesso do Brasil no combate ao trabalho escravo. A agência da Organização das Nações Unidas também criticou a decisão. As críticas foram ouvidas pelo governo e, em dezembro, o Ministério do Trabalho publicou uma nova portaria e voltou a adotar critérios já estabelecidos internacionalmente para definir o trabalho análogo ao de escravo. Na Fiscalia do Ministério do Trabalho. ¿Está durmiendo aquí? Sí, somos 3. José Martín, William Rivero y mi persona, Leonel Menezes. Venimos de Venezuela. ¿Y baño? No, baño por ahí para Monte. Água Banho. para banho, beber, todo. Eso. Só todo, esta água. todo. ¿Allí qué cocina? No, esa es la cocina. Fue lo que cocineo. Frango guisado e macarrão. Entre os conceitos apresentados pela nova portaria estão o de trabalho forçado, aquele exigido sob ameaça de sanção física ou psicológica e para o qual o trabalhador não tenha se oferecido ou no qual não deseje permanecer espontaneamente. O de jornada exaustiva, toda forma de trabalho, de natureza física ou mental, que por sua extensão ou por sua intensidade acarrete violação de direito fundamental do trabalhador, notadamente os relacionados à segurança, saúde, descanso e convívio familiar social. E o de condição degradante de trabalho. A lei diz que é qualquer forma de negação da dignidade humana pela violação de direitos fundamentais do trabalhador, notadamente os dispostos nas normas de proteção do trabalho, de segurança, higiene e saúde do trabalho. Dados do Ministério do Trabalho mostram que de 1995 a 2017, mais de 50 mil pessoas foram libertadas do trabalho análogo ao de escravo. Entre os estados, o Pará é o que tem o maior número de trabalhadores resgatados. Só lá já foram encontradas quase 10 mil pessoas. Depois vem o estado do Mato Grosso e, em seguida, Goiás.
A ONG Repórter Brasil, que milita contra o trabalho escravo, fez um levantamento do perfil desses trabalhadores. Segundo a entidade, 95,5% das pessoas resgatadas são homens. Do total, 33% são analfabetos e 39% chegaram a cursar apenas os primeiros anos do ensino fundamental. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber o especialista em Direito do Trabalho, Alexandre Tomás. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço. Esse é um tema bem difícil de se falar e parece que é tão distante da nossa realidade, mas a gente tem visto na reportagem, no dia a dia, que isso pode sim ocorrer e tem ocorrido no Brasil. Primeiro, a gente precisava entender o que significa esse termo análogo, né? A todo momento, quando vai se referir a esse assunto, sempre se usa o termo análogo a escravo. Sim, a escravidão ela é uma chaga do nosso país, né? Uma chaga na história da humanidade, na verdade, né? Não só em relação à raça, mas também em relação à origem. Os povos que eram conquistados, eles eram escravizados pelo povo conquistador. E a condição de escravo, historicamente, ela é uma condição que submete a pessoa a esforços físicos, trabalho exaustivo, punições físicas. Então, a gente tem essa condição de escravo como uma coisa histórica. Hoje, não se tem mais esse tipo de escravidão. A escravidão de hoje é diferente. A escravidão de hoje se remete a uma dívida impagável, a uma condição de trabalho que deixa a pessoa em condições realmente sem conseguir trabalhar, desumanas. Então, tudo isso são condições degradantes, são condições análogas à escravidão, mas não se imagina hoje uma pessoa trabalhando como um escravo realmente, com comida muito ruim, sem poder voltar para casa, com correntes, encarcerado, né? Por isso que a gente usa esse termo, hoje o direito usa esse termo condições análogas à escravidão. Olha, com tantas leis trabalhistas atuais, como isso ainda pode acontecer? Bom, parte disso advém da falta de fiscalização, né, do poder público. Parte também advém das condições que os empresários são colocados, que são muitas leis trabalhistas, acaba você sacrificando para poder ter o lucro ao máximo, e também a ganância de querer sempre ganhar, enfim. Essas são os maiores problemas que causam essa condição análoga à escravidão. Agora, a gente estava falando aqui dessa impossibilidade da fiscalização, né, dessa dificuldade de fiscalizar, mas existem outras formas legais para punição, ou seja, avaliação, e como isso pode ser revertido? Na verdade, tudo isso tem que vir de uma conscientização das pessoas. Né? Se a pessoa que está escutando em casa, alguém que souber que existe alguém em situação parecida ou análoga à escravidão, tem que fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, tem que fazer uma denúncia na polícia. Muitas vezes as pessoas não querem se envolver, a pessoa que está se submetendo àquilo, ela depende daquilo para sobreviver, ela não vê outra perspectiva na vida, então as pessoas resolvem não se meter muito, mas infelizmente, assim, cabe a cada um de nós fiscalizar isso também e fazer as denúncias quando são necessárias. E é importante a pessoa saber que essa denúncia ela é feita de forma anônima, segura, sim, e ele pode sim contribuir para esse processo. Sim, com certeza. Tanto em relação à denúncia realizada na polícia, quanto no Ministério Público do Trabalho, no Ministério do Trabalho também, tudo isso é feito de forma anônima e vai contribuir muito para o progresso do Brasil e, enfim, do direito do trabalho como um todo. Um dos nichos que mais se encontra esse modelo de trabalho degradante é a indústria têxtil. Por quê? Isso. Basicamente porque a indústria têxtil ela segmenta muito, ela fragmenta os meios de produção. Então tem fábricas, tem empresas que somente colocam botões, tem outras que somente fazem um tipo de costura, outras que somente colocam forro. Então é muito difícil fiscalizar. Quando você chega com uma peça pronta, por exemplo, a C&A compra ou a peça final do fabricante, não são eles que fabricam tudo, eles acabam comprando de terceirizados, quarteirizados, eles não têm como saber como aquele botão foi colocado, em que condições estavam aqueles trabalhadores que colocaram fizeram todo aquele trabalho. Então isso é muito difícil de fiscalizar e acontece muito por conta disso.
Pode ser que a própria empresa não tenha conhecimento de como Exatamente. esse material chega até ali, né? Exatamente. O que é muito grave. É muito grave. Muitas empresas grandes já foram punidas e são punidas por conta disso, mas muitas vezes você não tem como saber como o produto final chegou em você. Você compra o produto final sem saber quantas operações passaram antes dele. Enfim. Temos empresas como... a gente pode citar, porque isso veio a público, né? A Zara, a Nike, né? Isso. Uma forma de reforçar esse processo seria o que a gente chama de boicote comercial, ou seja, a partir do momento que eu sei que uma empresa está ligada a esse tipo de situação, o público, né, o consumidor deixa de comprar daquela empresa. É uma forma de reagir a essa situação ou não? Sim, com certeza. Isso, na verdade, assim... cabe às empresas fazer a fiscalização desse tipo de compra. Como se diz, né? Não tem almoço grátis. Quando a peça de roupa está muito barata, quando o empresário vê que aquilo ali está de forma muito abaixo do mercado, ele tem que desconfiar e tem que ir atrás para ver em quais condições aquilo foi fabricado. Né? Cabe às empresas, essas empresas grandes que querem manter um renome no mercado, fiscalizar de quem eles compram, né? E cabe ao consumidor também consumir de quem ele entende que faz um bom trabalho. Tem sido ético no mercado, né? Exatamente, faz um trabalho social, né? Que tem uma responsabilidade social. É porque não apenas a questão do bom produto, mas as pessoas também estão atentas a essa questão da ética, né? De como essa empresa se comporta. Isso Sim. influencia também no processo de compra e consumo, né? Exatamente, isso tem que influenciar o consumidor tem que ser consciente nesse sentido também, de ter uma responsabilidade social, entender que a empresa tem uma responsabilidade social em relação aos empregados e também a questão do trabalho escravo. Apesar de ter passado 130 anos desde a abolição da escravatura no Brasil, ainda se encontram muitas pessoas sobre essas algemas. Só que essa condição não atinge só o nosso país. Na vizinha Argentina, por exemplo, cerca de 80% das indústrias têxteis são clandestinas. 30 mil pessoas estão sendo exploradas nestes locais. Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea aboliu a escravidão no Brasil. Até então, o Estado brasileiro tolerava a propriedade de uma pessoa sobre a outra. Só que a partir da Lei Áurea, essa conduta não era mais reconhecida pela legislação do país. Só que mesmo depois de 130 anos, a realidade de alguns trabalhadores mostram que ainda existe um resquício da trajetória escravocrata que existiu no Brasil. O trabalho análogo ao de escravo não está relacionado apenas à ausência de liberdade. Ele dilacera todo e qualquer sinal de dignidade da pessoa. A luta contra o trabalho escravo não é só no Brasil. Na Argentina, uma ONG atua no combate desse tipo de atividade em empresas do setor têxtil. Segundo a instituição, mais de 80% das fábricas em Buenos Aires são clandestinas e 30 mil pessoas estão sendo exploradas. As máquinas de costura apreendidas são usadas pelas próprias vítimas, que se organizam para formar uma cooperativa. Reclamo para que se confisquem as maquinárias. A nossa reivindicação é para que sejam apreendidas as máquinas. Assim, as pessoas que se beneficiaram explorando e traficando pessoas terão de pagar com os bens. Queremos que os criminosos paguem o prejuízo que causaram nas vítimas. Que paguem o ressarcimento que lhe corresponde às vítimas. Através da cooperativa, os trabalhadores têm melhores condições de vida, principalmente os trabalhadores que chegam da Bolívia. Olga é uma dessas pessoas que foram submetidas ao trabalho análogo ao de escravo. Ela foi para a Argentina na expectativa de trabalhar numa ótima empresa. Mas, na realidade, Olga teve que trabalhar cerca de 16 horas todos os dias. Pero es muy feo trabajar así, al no saber cuánto te lo van a pagar. É muito feio trabalhar assim, eu não sabia quanto eu iria ganhar. Algumas vezes eu não ganhava nada e no dia que pagavam era o valor que eles queriam. Pagan ellos la cantidad que ellos quieren. Esse problema parte de algo maior, que forma o crime organizado ligado ao tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro e outros delitos. Hoje, a ONG Alameda possui a própria marca, a Notiense.
que significa sem correntes. O México também tem travado uma verdadeira batalha contra o trabalho escravo. Em uma ação da polícia, mais de 270 pessoas, incluindo várias crianças, foram encontradas em situação de exploração, privação de liberdade e maus tratos. Em Hong Kong, um caso também chamou a atenção. Durante 8 meses, uma empregada doméstica passou fome e foi agredida pela própria patroa. A vítima também era proibida de sair de casa e dormia apenas 4 horas por dia. Em uma ocasião, a empregada que veio da Indonésia foi espancada de tal modo que perdeu a consciência. Ela conseguiu fugir da residência e foi internada em estado grave. Depois da denúncia, a patroa foi considerada culpada por 12 das 20 acusações, entre elas agressão e ferimentos com agravantes, além de ameaças e falta de pagamento de salário. Ela foi condenada a 6 anos de prisão. Estou muito feliz porque finalmente minha patroa vai para a prisão, apesar de ser apenas por 6 anos. Para mim, a justiça finalmente foi feita. No Brasil ou em qualquer lugar do mundo, o trabalho escravo deve ser erradicado com urgência. E para conscientizar as pessoas, fica um clamor para nossa reflexão. A única coisa que posso dizer é que verifique cada coisa que você comprar. Observe se foi feito em boas condições de trabalho. Em muito boas condições de trabalho, não? Aqui no estúdio, a gente continua a nossa conversa com o especialista em Direito do Trabalho, Alexandre Tomás. É bem como nós estávamos falando, né? A importância de você fiscalizar essa empresa, avaliar se essa empresa tem um produto que vem de um trabalho escravo, enfim. É importante a gente se envolver, sim, nesse processo, ou denunciando, ou entendendo as empresas que são éticas dentro do mercado. Sim, agora, o trabalho escravo é um desafio no Brasil, também no mundo. Existem iniciativas de entidades internacionais que conseguem encobrir essa situação. No Brasil, quais são as políticas que faltam para que a gente consiga colocar na superfície, né, esse problema? Eu costumo dizer que no Brasil não falta lei, falta aplicar a lei. A gente tem muitas leis e muitas leis boas, né? O próprio Código Penal prevê uma pena de 2 a 8 anos para quem pratica o trabalho escravo, agravada se é caso de cor, etnia, origem ou trabalho infantil escravo, né? Também tem a questão de trabalho escravo rural, que a propriedade rural pode ser desapropriada para fins de reforma agrária. Então, existem boas leis, existem leis que devem ser aplicadas. O problema maior realmente é a fiscalização, é encontrar isso. O Brasil é um país de condições continentais e que é muito difícil a fiscalização mesmo. É muito grande, né? Muito grande, imagina. Tudo é muito grande, tudo é muito... O poder muitas vezes fica muito longe, então tudo é muito, muito complicado. Mas, de qualquer forma, assim, existem muito boas leis. Eu entendo que não devemos pensar em novas leis, temos que aplicar as existentes, já está ok. Já está de bom tamanho, né? Está ótimo se a gente conseguir fazer valer o que a gente já tem no Código Penal. Agora, por que um trabalhador se submete a esse tipo de trabalho? Bom, as condições variam de forma enorme. Basicamente, a pessoa entende que ela acha que ela não tem outra saída a não ser fazer aquilo. Ela é uma pessoa muito simples, ela não tem estudo, ela acha que ela só sabe fazer aquilo e ela vai se submetendo cada vez mais àquele tipo de condição. A gente sabe que a perda da liberdade ela não cai de uma hora para outra, né? Ela vai sempre aos pouquinhos. A pessoa vai e passa a morar. Olha, você vai ter um emprego que você vai morar no seu emprego. Olha que legal. E aí o empregador começa a cobrar por isso. E olha, eu vou te dar roupas, mas eu também vou te cobrar por essas roupas. E chega a dívida, no fim do mês, né, no fim do mês vai chegar uma hora que você não vai ter o dinheiro todo que ele te pagaria. Ele é
quase todo ou quase todo coberto pelos valores que estão sendo cobrados da roupa, da alimentação, da estadia. Então, a pessoa se vê aprisionada nesse sistema que ela não consegue sair porque se torna uma dívida impagável. Isso é só um exemplo, né? Existem outros tipos de exemplo. Então, basicamente, a pessoa se vê, ela acha que ela não consegue fazer outra coisa. E ela acha que ninguém vai ajudar ela, porque, afinal de contas, ela se submeteu a isso. Ela quis, num primeiro momento, ela quis participar disso. Os acordos foram quebrados durante o processo, mas ela compreende que o que vale é o primeiro acordo. São pessoas simples, muitas vezes, e que têm esse momento de que, olha, eu palavrei, eu dei minha palavra, eu disse que eu faria, e isso é realmente muito complicado. Ainda mais se for estrangeiro, porque não tem conhecimento das leis do país, das regras, enfim. Exatamente. Agora, não exatamente seria um trabalho análogo a escravo, mas existem outros pontos dentro do universo profissional que também faz com que haja uma degradação da dignidade humana, né? Sim. Ou seja, horas excessivas de trabalho, sem condições. A pessoa não consegue manter uma vida social fora do trabalho porque ela tem essa dedicação exclusiva. Isso também não é o ideal, não é ético e também não está dentro da legislação, né? Nesse ponto, foi bom até você tocar, porque apesar da condição de não serem condições análogas à escravidão, a gente tem muitas condições degradantes para o empregado. Muitas delas, muitas vezes, se relacionam à falta de local para ir ao banheiro, falta de água, falta de um local de descanso. As pessoas são colocadas muitas vezes a ficar em pé durante horas, sem poder descansar, sem poder se sentar. Isso realmente é um problema muito grave, mas tem sido resolvido através do Instituto do Dano Moral na Justiça do Trabalho, quando isso chega bate às portas da Justiça do Trabalho. Isso é resolvido com o Instituto do Assédio Moral. Agora, essa pessoa, ela precisa qual o procedimento, né, para que ela denuncie essa condição? Bom, em primeiro lugar, a dica que eu daria seria documentar. Tá? Hoje todo mundo tem celular, até os celulares menos avançados têm câmera. É importante documentar isso, filmar, se possível, tirar foto das condições do trabalho. Tudo isso é importante ter essa documentação, ter essas fotos, gravações, fotos de documentos, se possível, que não sejam confidenciais, para que isso possa servir de embasamento para que as autoridades possam punir aquela empresa. Né? Eventualmente, aquilo chegando à Justiça do Trabalho, isso possa servir de embasamento para um assédio moral, para uma indenização por assédio moral. Né? Ou ao Ministério Público do Trabalho, para que haja uma punição mesmo penal no caso. Sim. Agora, a nova lei trabalhista, ela se preocupou em corrigir esse tema? A nova lei trabalhista, ela se preocupou mais em flexibilizar as relações de trabalho. Esse tema, ele permaneceu meio intocado. Como eu disse, são condições que realmente precisam ser aplicadas, mas esse tema na reforma trabalhista não foi aplicado. Mas é necessário, ou seja, afirmar e reafirmar que todo esse processo dá para iniciar pelo diálogo. É possível iniciar pelo diálogo? Muitas vezes sim, mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes não dá, porque a pessoa que está fazendo isso, o empresário que está praticando esse tipo de questão, ele acha que ele não está fazendo nada de errado. E é muito difícil para quem está submetido a isso questionar, levantar a mão dizendo, olha, você está me colocando aqui numa condição desumana. Né? É muito difícil. Então, às vezes é difícil para você convencer uma pessoa que ela está, olha, isso nessa condição. Ela, como você mesma disse, às vezes é uma pessoa, um estrangeiro que não sabe como são as leis aqui, não sabe como são as condições de trabalho aqui. Ele chega, pegam ele no porto e falam, olha, vai ser assim. E é isso. Para ele é o normal. Para ele é o normal. Para ele a vida é aquela. Então, muitas vezes é difícil para a pessoa mesmo tomar a iniciativa de dizer. Por isso que é tão importante a denúncia. Muito importante. Doutor, muito obrigada pela participação, por essa conversa.
por estar aqui. Mais uma vez eu que agradeço. O Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas através do nosso site, novotempo.com/jornalismo. Boa noite para você, até o próximo programa.